A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meu nome é Márcia Ponce e hoje nós estaremos estudando a lição 11 da Escola Bíblica Dominical da revista da editora Betel, que traz como título Deus apresenta salvação ao cristão. Hoje nós iremos estar trabalhando sobre quando nosso Deus entra com a salvação, sobre quando nosso Deus entra com o livramento para o seu povo. Nós temos hoje como texto áureo, que está lá no livro de Esté, que é o nosso livro base, durante todo este trimestre, no capítulo 8, no versículo 16, que nos diz: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. A verdade aplicada desta lição: o Senhor Deus está atento ao seu povo nesta terra para cuidar e guardar. Os objetivos da lição são o seguinte: conscientizar que Deus atua a favor do seu povo. Segundo, ensinar que existem pessoas que são exemplos para nós. Terceiro e último objetivo, explicar que Deus tem o melhor para os seus servos. A introdução da nossa lição nos diz que veremos nesta lição que Deus continua agindo em favor do seu povo. Aprenderemos que vale a pena fazer o que é correto, pois quando estamos ao lado do Senhor, Ele envia socorro no momento oportuno. Meus irmãos, quanta coisa maravilhosa nós iremos aprender hoje. E hoje nós iremos tratar sobre o momento que Deus traz salvação para o seu povo. Como nós não estamos numa aula presencial e não estamos tendo a oportunidade de cantar os hinos da nossa harpa antes de iniciar a revista, eu quero que você pegue agora a sua harpa e nós não vamos cantar, mas vamos recitar um dos hinos que são indicados aqui pelo nosso bispo Abner Ferreira, que é o comentarista da lição. Ele indicou 3 hinos, o 169, o 171 e o 172. Nós vamos recitar, eu quero pedir para que você pegue aí a sua harpa, nós vamos recitar o 172. Hoje nós estamos falando de salvação. Estamos falando de um Deus que foi capaz de mandar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por nós. O hino diz assim: Ó pecador cansado e abatido, que neste mundo vagas sem consolação, se queres ser de graça revestido, aceita Cristo, a sua salvação. Ó, vem te entregar ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera cheio de amor. Ó pecador, se estás desanimado, porque o mal domina todo o teu ser, ó, crê em Cristo, o crucificado, e contra o vício tu terás poder. Ó pecador, por que não te entregas a Jesus Cristo, o bondoso Salvador, que vindo morrer-te, grato te carrega ao paraíso, ao país de amor. Se comoção tu sentes em tua alma e queres hoje receber a salvação, aceita Cristo como fé e com calma. Vem te entregar de todo o coração. Ó, te entrega ao grande Salvador, que veio te salvar e te espera cheio de amor. Meu querido irmão e minha querida irmã, hoje Deus está entrando com salvação no seu lar. Por isso, abra o seu coração e mande essa mensagem para o maior número de irmãos, para o maior número de pessoas que você conhecer. Porque Deus, Ele tem um momento certo, a hora certa, de falar com cada pessoa. Quem sabe é hoje que Deus quer falar com o ente querido teu, que há tempo está desviado da casa do Senhor. A lição de hoje está tratando que Deus apresenta salvação. Então hoje é o momento oportuno.
Meus irmãos, no tópico 1 da nossa lição, nós vamos trabalhar a bondade de Deus é iminente. A bondade de Deus, ela vai acontecer. A bondade de Deus, ela é uma realidade para o seu povo. Nós temos aqui que os verdadeiros servos do Senhor procuram andar neste mundo com todo o amor e sem maldade em seu coração. Você que é cristão, você tem que entender que o verdadeiro Filho de Deus, o servo do Senhor, ele não pode andar em maldade, ele não pode andar tramando maldade para o seu próximo, porque nós estamos aqui para amar, assim como Cristo amou a todas as pessoas. Ele nos deixou o exemplo, ele é o nosso maior exemplo de amor. Então, meu querido irmão, se você ainda está deixando que a sua velha natureza prevaleça e tenha momentos em que você deseja o mal para o outro, irmão, se converta verdadeiramente, vai orar, vai para os pés do Senhor, reconcilie com o Senhor, porque você está precisando, porque um verdadeiro cristão, ele tem que amar como Cristo nos amou. Aqui nós também temos que quem vive com Deus desfruta da paz que somente se encontra nele. Meu irmão, quem tem Jesus no coração tem uma paz diferente, tem uma alegria diferente, porque a Escritura nos diz que a nossa alegria vem do Senhor e que a nossa paz, ela também vem do nosso Cristo. Então, quem aceita Cristo verdadeiramente tem uma paz diferenciada, porque Cristo é a nossa paz. O servo fiel acredita que a bondade divina sempre estará lhe auxiliando. Meu irmão, a bondade do nosso Deus, que é Criador dos céus e da terra, que te criou, que me criou, e que te conhece e que me conhece, esse Deus, ele te ama, ele me ama. E hoje ele quer proporcionar para você a salvação. Se você já é salvo em Cristo Jesus, ele quer proporcionar para você a salvação das outras provações que você está passando aí na sua vida. Eu não sei qual é a luta, qual é o sofrimento que você está passando, mas Cristo hoje quer entrar com a vitória dentro do seu lar. Aleluias. Vamos seguir aqui. No ponto 1.1 da nossa lição, nos diz que Deus jamais se esquece. Meu querido, minha querida, Deus jamais se esquece de você. O livro de Esther nos traz um exemplo maravilhoso e eu quero que você pegue aí a sua Bíblia. Está lá, olha aqui tem essa seta, está lá em Esther 2, 21 e 22. Nós iremos ler, pegue aí a sua Bíblia, porque nós estamos em uma aula, nós precisamos que você mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos falar um pouquinho sobre o exemplo de Mardoqueu. Mardoqueu que é um exemplo de servo fiel. Lá em Esther 2, no versículo 21 e 22, nos diz assim: Naqueles dias, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso a conhecimento de Mardoqueu, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E tudo isso aqui que Mardoqueu fez foi escrito no livro de crônicas do rei. Então, naquele momento, haviam 2 pessoas que estavam tramando contra a vida do rei. E quando isso chegou ao conhecimento de Mardoqueu, ele levou a conhecimento de Esther, que levou ao conhecimento do rei. E esses 2 eunucos foram mortos. E tudo isso que aconteceu foi escrito no livro de crônicas do rei. Só, meu querido, que Mardoqueu não foi reconhecido por tudo aquilo que ele fez. Porque o homem pode até se esquecer de você. O homem pode até se esquecer de você. Mas Deus jamais se esquece de um servo dele. Meu irmão, eu não sei o que você está passando.
Eu não sei qual é a luta, qual é a provação que você está passando, se é pelo vale da doença, que é pela sombra da morte, ou se você está passando por um momento em que todos esqueceram de você e que você está pensando que até Deus se esqueceu de você. Eu quero te dizer neste momento, Deus jamais se esquece de um servo dele. No momento certo, o seu Deus vai trazer à tona aquilo que você fez e Deus vai trazer à tona para o homem aquilo que para ele nunca foi esquecido. Meu irmão, eu quero que você leia comigo ainda Esther 6, capítulo 6, no verso 1, versículo 1, melhor dizendo, que nos diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoriais e nele leu diante do rei. Meu querido, aqui no nosso slide está dizendo naquela noite. Meu irmão, essas duas palavrinhas, elas trazem um significado de um peso tremendo. Deus jamais se esquece de um filho dele. Quando naquela noite o rei não pôde dormir, é porque o Senhor Deus estava incomodando ele, porque era o momento que o Senhor Deus havia reservado para honrar o servo dele. Meu querido, fique tranquilo. No momento certo, Deus vai te honrar. E Ele vai incomodar a pessoa que está com a sua vitória nas mãos. E essa vitória vai chegar até você. Nós temos aqui que Deus não é injusto para ficar esquecido o que Ele te prometeu. Deus não é homem para que possa proceder com injustiça. Deus é Deus e Ele é Deus justo. Meu irmão, na hora certa, Ele vai trazer à tona a sua bênção, a lembrança que alguém precisa ter para te abençoar. Aí nós temos aqui dizendo ainda, é assim que Deus age. No último momento, Ele entra e faz o inesperado. Deus age dessa forma, meu irmão e minha irmã. Não fique desesperado e angustiado, não. Na hora certa, Deus vai entrar com providência na sua vida. Quando ninguém parece notar, nem se importar, Ele nota e se importa com você. Quando você estiver pensando que as pessoas esqueceram de você, que você foi abandonado e que você está pensando que até Deus se esqueceu de você, meu irmão e minha irmã, Deus não se esquece de você. No momento certo, Ele vai te entregar a sua vitória, porque Deus ele está notando tudo aquilo que você está fazendo. Quando ninguém mais nota, fique certo, Deus nota. Quando ninguém mais lembra, Deus registra. Aleluias! O nosso Deus não se esqueceu de você. Meu querido, na hora certa Ele vai entrar com providência na sua dor. Na hora certa Ele vai dizer, basta. Se alguém está se levantando contra você, na hora certa Ele vai dizer, basta. Se alguém se esqueceu de reconhecer aquilo que você fez, na hora certa Deus vai dizer, basta. E vai trazer à tona aquilo tudo para que você seja honrado. Porque Deus jamais se esquece de um servo dele. Aleluias! Vamos para o tópico 2. No tópico 2, o comentarista Abner Ferreira nos diz que um Deus todo-poderoso. Meu irmão, você já parou para pensar o tamanho do poder do nosso Deus? O nosso Deus, ele é todo-poderoso. Acreditar em Deus é ter confiança no seu amor por nós. Não adianta nada você ter um Deus que é onipotente se você não acredita. Meu irmão, coloque a sua fé em ação e acredite que na hora certa Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer livramento. Porque a palavra nos diz lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Não interessa o tamanho do seu problema, não interessa o tamanho da sua dor, nada é impossível para Deus. No Salmo 125, no verso 1, nos diz,
os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Coloque a sua confiança no nosso Deus, pois Ele é um Deus todo-poderoso e no momento certo Ele vai trazer o escape para você. Lembre-se sempre, você é um servo de um Deus que é onipotente. Na hora certa, esse Deus todo-poderoso, Ele trouxe o escape para o povo dele. Ele usou Esther, Ele usou Mardoqueu. E nesse tempo, Ele quer usar a sua vida para trazer escape para as pessoas que estão sofrendo. Meu irmão e minha irmã, seja a boca de Deus nesse tempo, porque você tem um Deus que é todo-poderoso e Ele quer usar você com poder. Então, acredite, creia que na hora certa, o Senhor Deus, assim como Ele fez com o povo dele nas 127 províncias, Ele vai também te dar a bênção e o livramento. Porque você também faz parte deste povo, que é o povo de Deus. No tópico 1.3 nos diz assim: a lealdade ao Senhor traz recompensas positivas. Deus é sempre fiel, meu irmão e minha irmã. Deus é sempre poderoso e Ele é leal com você. Lá em Mateus 6:33 nos diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Meu irmão, seja fiel e leal a Deus. Busque primeiro o reino de Deus e as coisas que são do alto. E na hora certa, esse Deus que é fiel, esse Deus que é leal, Ele vai te dar o escape. Ele vai salvar a tua vida e a vida da tua parentela, a vida da tua família. Mas creia e busque primeiro o reino de Deus. Coloque a prioridade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Meu irmão, quando você começa a viver a questão do reino, colocando o reino em primeiro lugar, Deus supre todas as suas necessidades. Nós temos aqui logo abaixo o exemplo de lealdade. Mardoqueu, ele foi um exemplo de lealdade que nos é apresentado no livro de Esther. O comentarista nos diz assim: permaneça leal ao Senhor como Mardoqueu e tenha a certeza de que acontecerá uma grande virada em sua vida para a glória do Eterno. Mardoqueu, ele permaneceu fiel a seus princípios. Ele não negociou princípios. Ele permaneceu fiel ao nosso Deus. Mesmo com decreto de morte, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu leal. Ele não negou o nosso Deus. Ele não negou o poder do nosso Deus. E na hora certa, o Senhor nosso Deus lhe apresentou o escape. Na hora certa, o Senhor Deus, por meio da lealdade, trouxe salvação para o povo dele. Aleluias, glória a Deus. Nós temos aqui também uma declaração de lealdade que foi feita pelo apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Paulo, ele proclamou a lealdade ao nosso Deus, dizendo: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Meu irmão, não se envergonhe do evangelho de Cristo, mas de uma forma perfeita proclame Cristo em todos os momentos, porque Deus, ele é fiel, Deus, ele é leal, mas ele está procurando servos que são fiéis e que são leais nesse tempo. Que você possa ser encontrado pelo nosso Deus como um exemplo de lealdade e sempre declarando que só o Senhor é Deus e que você não se envergonha do Evangelho. Deus, ele honrou Esther. Deus, ele honrou Mardoqueu, porque eles foram leais. Eles foram fiéis ao nosso Deus. E Deus, ele é fiel com quem é fiel com ele, com quem é leal com ele. Então, meu irmão, um dos grandes exemplos que um homem e uma mulher pode deixar para a futura geração, para os seus filhos, são exemplos de fidelidade a Deus,
exemplos de lealdade a Deus. Então seja fiel, seja leal ao nosso Deus. Vamos seguir aqui. No tópico 2, nós temos aqui dizendo o seguinte: viver com Deus traz crescimento. Você quer crescer? Então venha viver do lado de Deus. Se você quer ser uma pessoa próspera, então venha viver do lado de Deus. Você quer ter uma vida abundante? Então venha viver do lado do nosso Deus. Nós temos aqui no tópico 2 nos dizendo: Deus está procurando seus filhos fiéis na terra para abençoá-los, exatamente como fez com Mardoqueu. Deus quer te abençoar, exatamente como ele fez com Mardoqueu. Mardoqueu, por ele viver do lado de Deus, ele teve crescimento. Ele saiu de uma vida de escravidão, de uma vida de provação, de uma vida de luta, para uma vida de honra. Ele saiu de momentos de angústia para momentos de alegria, de momentos de incerteza para momentos de incerteza. Deus está procurando os servos dele que são fiéis a ele, para também proporcionar crescimento a este servo e a esta serva que é fiel aos princípios, aos propósitos do nosso Deus. Como são valiosas essas lições da Escola Bíblica Dominical. Cada lição nos ensina algo mais. E hoje nós estamos ensinando que hoje nós estamos aprendendo que quando nós somos leais, quando nós somos fiéis ao nosso Deus, Ele é leal e é fiel conosco também. No tópico 2.1 da nossa revista nos diz: vivendo o melhor de Deus. Você quer viver o melhor de Deus nessa terra? O comentarista já nos dá a dica. Fazer o que o Senhor quer que façamos é o segredo para viver o melhor de Deus nesta vida. Fazer o que Deus reservou para você, meu irmão, é ser obediente. Se você é obediente ao nosso Deus, se prepare. Na hora certa, no momento certo, Deus vai fazer você ter e viver o melhor dessa terra. Muitas vezes você planeja fazer uma boa viagem, ter uma boa casa, ter um bom carro. Meu irmão, tudo isso é maravilhoso, mas bom mesmo é viver o melhor de Deus. É viver o momento da salvação. É viver o momento do livramento. É viver o momento da fidelidade e da lealdade de Deus em nossas vidas. Meu irmão, saiba que você está nessa terra de passagem. Tudo isso aqui é muito lindo. Tudo isso é muito maravilhoso porque foi criado pelo nosso Deus. Mas esse lugar não é seu. Você é cidadão do céu. Você está aqui como embaixador do nosso país, do nosso lar celestial. E como embaixador, você tem que viver o melhor nessa terra, para mostrar para os demais que você precisa levar para o céu, que você precisa ganhar, que lá no céu é um lugar maravilhoso. É um lugar onde não há dor, onde não há tristeza. Mas para isso, você tem que ser obediente ao nosso Deus. No tópico 2.2 nos diz o seguinte: desfrutando das bênçãos do Senhor. Quando Deus quer, é assim que Ele. Quando Deus quer, é assim. Quem é humilhado, de repente é exaltado. Meu querido, minha querida, se você hoje está passando por um período de humilhação, se tem alguém, o seu inimigo, está te humilhando, está te pisando, está te fazendo sofrer, meu querido, entregue tudo isso nas mãos do nosso Deus. Porque quando Ele quer, Ele pega o humilhado e exalta, e pega o exaltado e humilha. Se hoje o seu inimigo está no tempo em que ele está prevalecendo, que ele está te humilhando, não se preocupe. Entregue tudo nas mãos do nosso Deus, que é todo poderoso, porque Ele vai trazer o escape para a sua vida na hora certa. Se você está passando pelo vale, se você está passando pelo deserto, meu irmão, se mantenha firme, se mantenha fiel aos propósitos do nosso Deus. Se encha do reino, se encha da graça de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus. Entregue a vingança nas mãos do nosso Deus, porque na hora certa Ele vai agir e Ele vai trazer livramento para a sua vida. E se você está derrotado, Ele vai te trazer a vitória. Se você está sem honra, Ele vai te trazer honra.
Se você está passando por provações, Ele vai te trazer a vitória. Porque a vitória está nas mãos do nosso Deus. E o nosso Deus, Ele te ama. No tópico 2.3 nos diz assim: com Deus a vitória é certa. Glória a Deus e aleluias. Se você ama esse Deus, se você já aceitou a este Deus, você pode ter certeza que a sua vitória vai chegar. Assim como chegou a vitória para os judeus naquele período em que eles estavam passando por toda aquela luta, por todo aquele sofrimento. O nosso Deus, Ele também vai trazer vitórias para você. Para isso, você tem que saber passar pelo momento da provação, pelo momento do deserto. Nós temos aqui no tópico 2.3 que diz: se solicitarmos o auxílio do Senhor, Ele guerreará por nós e seremos vitoriosos, pois Deus sempre é bem-sucedido em suas lutas. Meu irmão, está difícil? Chame Deus para a sua luta. Ore, busque, jejue, ore mais, leia mais. Essa é a chave para a vitória. Chame Deus para passar com você pelo deserto, para passar com você pelo vale. Meu irmão, Deus quer te honrar. Meu irmão, Deus quer te dar a vitória. Mas para isso, chame Deus para que esteja junto com você em todos os momentos. Meu irmão, Deus quer te honrar. Mas Ele quer que você peça, Ele quer que você ore, Ele quer que você leia. Porque você só consegue amar quando você conhece. E para conhecer a Deus, você precisa ler a palavra do nosso Deus. Que lição maravilhosa essa! Deus quer te dar a salvação. Deus quer te dar o escape. Mas para isso você precisa buscar. Você precisa orar, você precisa vigiar. Porque os dias são maus. Fale menos, ore mais e escute mais. Vamos então para o tópico 3, que nos diz assim: os planos de Deus são perfeitos, meu irmão e minha irmã. Os planos do nosso Deus, eles são sempre perfeitos. O tópico 3, ele inicia dizendo o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Está lá em João 3:8. Meu irmão, os planos de Deus são sempre perfeitos para as nossas vidas. Quando houve aquele momento lá no princípio, que Adão e Eva pecaram, e que naquele momento foi instituído que nasceria um da mulher que pisaria na cabeça da serpente. A partir daquele momento, o plano, o projeto perfeito de Deus para a salvação da humanidade já foi constituído. Meu querido, Deus planejou o livramento para a sua vida há muito tempo. Mas para isso você tem que clamar, para isso você tem que buscar. Pare de ficar prostrado, só pensando em coisas ruins, só ouvindo vozes externas que estão te subjugando. Meu irmão, o plano de Deus é perfeito para a sua vida, por isso levante e ande. Levante e proclame a salvação. Levante e proclame a palavra do nosso Deus. Deus é justo e fiel, e no momento certo Ele vai entrar com providência na sua vida, porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, Ele já morreu na cruz para te dar o livramento. Ele já morreu na cruz para te dar a salvação. Então levante-se e ande. Levante-se e faça a vontade do nosso Deus. Pare de ficar atormentado com todo este processo difícil em que a humanidade está vivendo. Você é servo. Você é filho de um Deus que é todo-poderoso. Então levante-se e ande. E faça a vontade do nosso Deus. Jogue essas algemas dessa luta no chão e prossiga com fé para ter a coroa da vitória. No tópico 3.1 nos diz assim: a justiça de Deus predomina neste mundo de maldades. Meu irmão e minha irmã, a justiça de Deus está com você. Mesmo que neste momento você pareça que está sendo injustiçado, na hora certa, o seu Deus vai se levantar e vai te dar vitória. Aqui nos diz o seguinte:
Existem momentos em que a maldade parece que vai vencer, mas por sobre ela está a bondade e a justiça do Senhor, porque Deus é amor e o maior prova disso foi Cristo morrer na cruz. Nós sabemos que naquele momento o povo de Deus estava passando por um momento de provação muito grande, pensando que ia ser exterminado, porque o inimigo deles, Amã, tinha tramado e tinha convencido o rei a assinar um decreto que no dia certo, na hora certa, todo o povo de Deus ia ser exterminado. Só que ele se esqueceu que o mal não vence. Quem vence é o bem, porque o bem está do lado de Deus. E se Deus, ele é todo poderoso e que tudo é possível para ele, meu irmão, por mais que as coisas estejam difíceis, na hora certa, Deus vai se levantar e vai dizer, basta. Assim como ele disse, basta para a maldade de Amã, Deus vai dizer, basta para o teu inimigo. E você vai ser vitorioso. Eu não sei qual é o teu inimigo hoje, se é um homem, se é uma mulher, se é o inimigo mesmo se levantando contra a sua vida, se é uma doença, se é uma provação, se é uma dificuldade financeira. Eu não sei qual é o seu inimigo hoje. Eu só sei de uma coisa, a sua vitória é iminente, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Agora você tem que ter paciência, você tem que ter equilíbrio para aguardar o momento do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele age com o sobrenatural. O nosso Deus, ele trabalha com o sobrenatural. No momento certo, ele vai te trazer escape, assim como ele trouxe para o povo dele. Aleluias! No tópico 3.2 nos diz assim, aprendendo com Esté e Mardoqueu, que possamos ser semelhantes a Mardoqueu e a sua prima Esté, chorar pelo nosso próximo, lutar pela paz, pela justiça, estar disposto a servir a Deus sempre. Que exemplo maravilhoso nós tivemos aqui, gente, durante essas 11 lições até agora, dados por Mardoqueu e dados por Esté. Meus amados, que você possa refletir cada dia mais nesse exemplo que foi dado e que você possa ser uma pessoa que ame o seu próximo, que você chore por ele, que você queira o bem do seu próximo e que você queira servir a Deus em todo o tempo, que você queira ser leal a Deus em todo o tempo, que você queira ser fiel a Deus em todo o tempo, no dia da bonança e no dia da escassez. Seja fiel a Deus, porque Ele é fiel a você. No tópico 3.3 nos diz assim, o céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas. As coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Meu irmão, lá no céu não tem maldade, não tem pessoas perversas. Nós temos aqui um hino 422, que ele descreve bem esse tópico 3.3, que diz que no céu é o único lugar em que não haverá pessoas perversas. Sabe por quê? Porque no céu não entra pecado. Eu quero ler algumas partes aqui deste hino para vocês, que diz assim, no céu não entra pecado, não entra fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino do gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu e você para a linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu vir meu Jesus, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário. A casa que lá hei de ter e o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no seu santo lar. Ali há bastante riqueza,
da qual poderei desfrutar. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, essa é a certeza do cristão que ama e obedece e serve a Deus conforme as Escrituras. Nós iremos para o céu. E lá não entra pecado, lá não entra tristeza, lá não entra Covid. Lá é o lugar de uma alegria constante, pois nós vamos estar do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar do lado do nosso Deus. Nós vamos estar pertinho do Espírito Santo de Deus, que é o mantenedor da igreja, que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Meu irmão e minha irmã, creia, Deus tem um escape para a tua vida. Na hora certa, o Senhor nosso Deus, Ele vai entrar com a salvação para todos os cristãos. Meu irmão, saiba que no céu é um lugar maravilhoso. Deseje, meu irmão, viver o melhor dessa terra, mas saiba que Deus reservou o melhor para cada um de nós lá no céu. Por isso, se você está sofrendo com enfermidade, Deus quer te dar a vitória. Deus quer te dar o livramento. Mas saiba que tudo isso aqui é passageiro, porque nós temos que nos preparar para um dia e morar com Cristo lá no céu. E o céu é um lugar maravilhoso. Cada dia nós temos que desejar o céu, porque é lá que Deus está, é lá que Jesus está. E o Espírito Santo vai nos entregar como igreja para Cristo nos ares, porque é lá que nós também devemos desejar estar. Está perto a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, deseje a salvação. Deseje a salvação do teu próximo. Deseje a salvação da tua família. Quantas pessoas estão dispersas? Quantas pessoas estão paralisadas por causa desse período de pandemia? Acorde, tu que dorme. É já a última hora da igreja na terra. Desperta, meu irmão, para falar de Cristo para as almas que estão sofrendo. Meu irmão e minha irmã, Deus vai te curar. Deus vai te tirar deste leito. Deus vai te dar o livramento. Mas, meu irmão, quando você levantar, levante-se para ganhar almas para o reino dos céus, porque nós estamos aqui, neste mundo, mas aqui não é o nosso lar. O nosso lar é junto com o nosso Deus lá no céu. Por isso, se prepare, pois está próximo do tocar da última trombeta. Se prepare para ir para o céu. Se prepare para voltar para a sua casa, para voltar para o seu lar. Meu querido, nós chegamos na conclusão da lição 11, que nos diz assim: meu irmão e minha irmã, constatamos nessa lição que Deus honra aquele que persevera. E provando nas batalhas do dia a dia, como foi o caso de Mardoqueu, aprendemos que não devemos desistir, pois Deus está sempre conosco, fortalecendo-nos e nos preparando para recebermos a vitória na hora certa. Meu irmão, Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem salvação para o seu lar. Deus tem salvação para você que está enfermo. Deus tem vitórias para você. Deus vai entrar com a cura dentro da sua vida. Mas para isso, meu irmão, você tem que se manter fiel e leal a Deus. Você tem que se manter obediente a esse Deus que ama a obediência. Meus irmãos, foi muito bom estar com vocês mais uma vez nessa escola bíblica dominical online, tratando que Deus traz salvação para os cristãos. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo abençoe você. Eu quero orar, encerrando a nossa escola bíblica dominical. E que Deus possa te abençoar. Querido Deus, o Senhor é todo maravilhoso e fiel.
Hoje nós aprendemos que o Senhor entra com salvação para o cristão na hora certa. Nos ajude a esperar o teu tempo e a tua hora. Visita cada um dos que estão nos leitos de hospital, meu Deus. Visita e entra com cura, entra com salvação, entra com livramento. Meu Deus, nos ajude a esperar a hora certa, pois nós sabemos que no momento certo o Senhor vai agir e vai trazer livramento para o teu povo. Nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, pois cremos que tu és um Deus que faz milagre. Tu és um Deus que está acima de tudo. Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.